Rodrigo Morcelin é uma figura conhecida do YouTube conservador. Tem materiais sobre homeschooling, usa um canal no YouTube para defender de forma exaustiva suas posições políticas, e ele viralizou recentemente na internet cristã por falar algumas atrocidades, alguns absurdos sobre saúde mental, dizendo que remédios não deveriam ser usados, que ninguém deveria usar a psicologia como um recurso de saúde mental, que basta ter Jesus, fé e coisas assim. Bom, fui pesquisar mais para poder vê-lo. Ele tem pelo menos uns 8 ou 9 vídeos no canal dele dos últimos 6 meses que repete basicamente a mesma coisa. Mas ele tem um curso, R$300 o curso dele, em que ele basicamente ensina que psicologia não serve para nada. Foi o que eu fiz. Eu gosto de me torturar. Eu comprei o curso dele. Eu comprei o curso do homem. Estou assistindo o curso do homem. Thiago, por que é que você deu R$300 para o Rodrigo Morcelin? Dei porque eu queria ver o momento mais profundo, mais amplo das posições dele, que é certamente num curso pago com 40 aulas contra a psicologia, para eu poder entender bem os pontos dele, porque amanhã deve sair no 2D do Teologia um Teólogos do Twitter, onde eu comento os tweets dele. E a verdade é que eu vou pedir meu dinheiro de volta, tem 7 dias aí de reembolso. Eu não pretendo ficar no curso dele, eu vou pedir reembolso, porque o nível do negócio é assim. Eu já vi coisas mal feitas, já vi críticas ruins à psicologia, mas o Morcelin conseguiu ser o auge da ignorância. Esse é o nível da crítica que ele faz à psicologia. Você já foi um psicólogo? Como é? Pode relatar. Você chega lá e conversa. Era mais barato ter pagado um cafezinho pra vovó, hein? O que tem de ciência nisso? Quer dizer, nem conversa muito. Na maioria das vezes você que fala só. E aí eles ficam ali. Eles ficam ali anotando. Eles ficam ali às vezes anotando no celular. Jogando joguinho. E aí você fala suas coisinhas lá e pronto. O que tem de... O diagnóstico é baseado numa conversa, gente. Que coisa! Menino rebelde. O curso inteiro é com esse nível de rigor técnico, é com esse nível de postura irônica, sarcástica e zombeteira, cheia de imprecisões e falhas. Você já foi num psicólogo? O seu psicólogo ficava jogando joguinho de celular enquanto você fazia terapia? O fato de você ter diagnósticos fornecidos através de anamnese clínica, para ele é um fato que ignora as questões científicas. Bom, dá pra fazer uma resenha inteira do curso dele, e é uma das coisas mais inúteis que eu já vi na minha vida, certo? Então, se você que está respondendo aos críticos do Morcelin, dizendo, você tem que se aprofundar, conhecer melhor o que ele tem para dizer, bom, gastei meu dinheiro para fazer isso, e eu estou plenamente convencido que pastor Rodrigo Morcelin é um dos homens mais ignorantes acerca de psicologia, que já teve a coragem de abrir a boca para falar sobre uma matéria que ele absolutamente desconhece. É irresponsável, é tolo, é risível. Eu tenho críticas à psicologia e tal, você pode ter, o problema não é esse. O problema é que o Morcelin não apresenta uma crítica inteligente, ele não apresenta uma crítica respeitável, onde a gente pode considerar argumentos complicados, complexos, profundos, e então analisá-los e lidar com eles. A crítica que o Morcelin faz é tola, é boba, é mal construída, é baseada em desconhecimento e desinformação. E veja, eu nem sou formado em psicologia, eu tenho pós em neurociência, eu tenho pós em psicologia aplicada, mas eu não tenho nem bacharel. O que o Morcelin fala não é o tipo de coisa respeitável, não é o tipo de coisa que qualquer indivíduo com o mínimo de conhecimento sobre psicologia consegue levar a sério, porque está objetivamente errado, objetivamente mal pesquisado, com um péssimo trabalho de bibliografia. Ele confunde psicologia com psiquiatria, confunde formas como as coisas funcionam, leu meia dúzia de material e vomita isso como se fosse verdade. Então, por favor, você que leva a sério esse homem como influenciador, não cai nesse tipo de balela sobre psicologia. Complicado? Olha o que é que ele diz na primeira aula do curso. Olha a promessa que ele faz. Então, eu vou dizer para você, neste curso, você que tem sofrido com todos esses males que eu citei aqui e outros, você vai ser liberto. E você, pastor? É isso. Você vai ser liberto. Mas tem nome, tá? Se chama charlatanismo, certo? Se chama fraude. É fraude. Ele tá prometendo que aquele que está sofrendo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que assistiu o curso dele, vai ser
liberto. E os pastores vão estar preparados para libertar as pessoas desse tipo de coisa. E sabe, isso é charlatanismo, isso é uma promessa que ninguém pode fazer. Ele está prometendo algo que nem um psicólogo pode prometer, que nem um pastor pode prometer, que nem um teólogo pode prometer. Ninguém pode prometer saúde mental para ninguém. Ninguém tem a capacidade de fornecer, porque só Deus pode dar isso. E só nós, com um esforço imenso muitas vezes, de tentar entender o que está acontecendo com a gente, de leitura da palavra, de vida de oração, de usar bons profissionais, às vezes com o uso de medicação, podemos caminhar em direção a uma boa saúde mental. O Mocelin, nessa ânsia dele, demonstra claramente que é um ignorante acerca de como funciona a saúde da mente e promete coisas que absolutamente nenhum pastor deveria prometer, principalmente em um curso pago. Vou falar aqui, o curso tem umas aulas sobre filosofia da ciência. Tá? Ele diz sobre o que é a aula 1 é pensando de maneira lógica, 2 é um chamado ídolo ciência, que era para ser um ídolo chamado ciência, ele até escreveu errado aqui. 3, a psicologia não é ciência, a aula 4 também tem o título, a parte 2 é o mesmo título, a psicologia não é ciência. Qualquer indivíduo que tenha lido 2 páginas de filosofia da ciência passa mal com isso aqui, passa mal. Os argumentos que ele dá para dizer que psicologia não é ciência, explicando o que é ciência, é doloroso. O que ele diz contra a psicologia destruiria antropologia, sociologia, a linguística como ciência. Para ele, ciência é matemática, ciências biológicas, é ciências naturais, é hard sciences e acabou. Para poder dizer que psicologia não é ciência, ele fundamentalmente acaba com toda a compreensão moderna de ciência, transforma ciência com referência sempre a uma ciência matemática e objetiva. Qualquer subjetividade dentro do ambiente científico ou de análise do que é o ser humano morre como ciência para ele. É pífio demais, meu Deus do céu. Então, assim, pulei aqui nesse engodo por vocês para poder dizer o seguinte: você que se sentiu ofendido, machucado pelas coisas como o Mocelin disse, se sentiu inseguro acerca do seu próprio tratamento, ou, por outro lado, tem trabalhado para tentar divulgar o Mocelin, olha as ideias dele como são boas, ignore o Mocelin, certo? Eu vou falar a respeito dele amanhã no YouTube, porque faz parte do meu trabalho como comunicador cristão, mas você que faz seu tratamento psicológico, ignore esse cara, é inútil o que ele tem para dizer, ele é incapaz de compreender que 2 mais 2 são igual a 4, certo? Você aí que, nossa, o Mocelin, vou divulgar o Mocelin, não faça isso, tá? Você vai se queimar, porque você está literalmente divulgando um charlatão. Você está literalmente divulgando um charlatão. Você está literalmente divulgando uma pessoa que é completamente ignorante. Você vai virar piada. Você vai virar piada ao divulgar o Mocelin. Então, cuidado, se proteja e viva a sua vida sem dar atenção a tanta marmota como eu faço. Eu pretendo em algum momento da minha vida escrever um livro sobre cristianismo e psicologia. Eu já esboço algumas coisas, junto algumas bibliografias. Tenho interesse. Fiz pós em psicologia e neurociência. Pretendo um dia fazê-lo. Tá? Não é o que eu estou fazendo agora, mas eu pretendo fazer um dia. Por isso estou assistindo todas as aulas, estou fazendo várias anotações aqui de tudo que ele fala, aula por aula. Mas assim, é um nível absurdo de tolice. Pega essa aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pega essa aqui, ó. A psicologia possui centenas de teorias que são contraditórias. John McCarthy. A psicologia possui centenas de teorias que são contraditórias. Sabe o que ele não consegue entender? Que quando você fala psicologia, é como se você estivesse falando economia. A economia possui centenas de teorias que são contraditórias. Os keynesianos refutam os liberais refutam os neoliberais refutam os monetaristas e tudo mais. E você tem, dentro de cada corrente, teorias que são diferentes. Isso é em toda a área do conhecimento, toda! Você diz assim pra mim: nós não podemos, como cristãos, seguir a economia. Nós, como cristãos, somos contra a ciência política. Nós, como cristãos, não precisamos da literatura ou da linguística. Por quê? Porque na linguística existem teorias que são contraditórias. E veja, na psicologia existem teorias diferentes. Você vai ter um skinniano do behaviorismo radical, você vai ter um cara da psicanálise, vai ter a deep psychology com Freud, quem vem em seguida, você vai ter as terapias curtas, as terapias humanistas, aí você vai ter a cognitivo comportamental, você vai ter a análise do comportamento. Você tem correntes e pensamentos diferentes dentro do que nós chamamos de psicologia. Assim como existem keynesianos, liberais, monetaristas, marxistas, dentro do que a gente chama de economia. Assim como na sociologia tem quem segue Bourdieu, tem quem segue Weber, tem quem segue Durkheim. Você tem perspectivas diferentes e muitas vezes que se refutam mutuamente. Isso não significa que aquela área do conhecimento não existe, ou que não deve ser respeitada ou usada. Significa que você tem que entender qual é a corrente que melhor explica a sua perspectiva acerca da realidade dentro daquela matéria. Tá, então psiquiatria e psicologia têm as suas variações, mas no final são todas terapias para tratar do temperamento, do comportamento humano, enfim, tá? Psicologia e psiquiatria, para ele, tem suas variações, mas são tudo terapias para tratar com o comportamento humano. Assim, tratar com algo parecido, minimamente parecido, psicologia e psiquiatria, que uma... Cara, meu
Deus do céu. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. São duas matérias, duas áreas completamente distintas a serem avaliadas e julgadas por fenômenos completamente distintos. Sabe? Completamente distintos. Esse tipo de coisa demonstra que ele absolutamente não faz a menor ideia do que ele está falando, certo? É assim, só quero deixar aqui minha frustração. E eu só quero deixar claro pra você aí que, meu Deus, o cara tá falando, é só um doido, certo? É só um bobo, só um doido. Fique em paz, não se preocupe. Siga a sua vida, não tem nada de útil aqui.